Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 20 de dezembro de 2021. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, no quarto domingo do Advento. No Evangelho, Maria, Nossa Senhora, vai visitar sua prima Isabel, que seria a mãe de João Batista. E quando elas se encontram, Isabel exulta de alegria pela visita da mãe do seu Salvador. A força da visita de alguém que traz o bem. Vamos refletir hoje, então, sobre como a visita do cristão pode fazer a diferença na vida e na casa das outras pessoas. Bora refletir. Na semana passada, falávamos sobre fazer o bem ao longo do caminho. Os peregrinos caminham sempre juntos e no caminho é preciso ser um instrumento da graça na vida das pessoas. Hoje eu gostaria de desdobrar esse tema falando sobre o tema da visitação. Não só no nosso caminho, eventualmente, aparecemos na vida de alguém e alguém aparece na nossa vida, como é preciso que também a gente intencionalmente, conscientemente, vá ao encontro de algumas pessoas que nós sabemos que estão precisando da nossa ajuda. O que eu quero dizer é que existem dois modos de a caridade acontecer. O primeiro modo, que falávamos na semana passada, é essa caridade que de repente pula à nossa frente. Uma necessidade surge, alguém aparece, um problema acontece na nossa frente. E daí nós, naturalmente, ficamos envolvidos com isso. Mas não foi calculado, pensado, consciente, simplesmente aconteceu. Uma segunda circunstância é a circunstância programada. Quando sabemos que existe um determinado problema, uma determinada necessidade, e procuramos ir ao encontro dela de modo consciente. O bem não deve ser apenas reservado às surpresas da vida. O bem deve ser também planejado. E a visita é um tema que trabalha com essa lógica do planejamento do bem. O povo antigo tinha uma expressão bastante interessante. Eles diziam assim, que o domingo é o dia da igreja, o dia da família e o dia da visita, especialmente da visita aos doentes. Se olharmos bem, a nossa vida, sobretudo para quem está aí no corre do trabalho, a nossa vida em grande parte é tomada por trabalhos, por serviços, por funções profissionais. Quando a gente chega em casa, a gente já está bastante cansado e não é nem muito comum que a gente fique visitando as pessoas durante a semana. A gente talvez até vá na casa de um amigo ou de um familiar, né, pontualmente. Talvez até dos familiares mais vezes, mas o que eu quero dizer é que geralmente a visita, aquela visita entendida como uma estadia demorada, algumas horas na casa de alguém, a gente acaba fazendo mais no final de semana. E está aqui uma sabedoria antiga dos nossos avós e bisavós religiosos que nós podemos resgatar ao ouvir esse evangelho de Maria que visita sua prima. Fazer do domingo ou do final de semana um tempo de visita, de visitação. Mas não apenas para passeio, isso a gente já faz, né? Eu digo da visita de cunho religioso, que significa que eu vou na casa de alguém para levar uma palavra de paz, vou visitar um doente para poder levar um pouco de conforto, para partilhar do mistério da sua cruz. Vou visitar uma família que há pouco teve um bebê para perguntar se eu posso ajudar de alguma maneira, se eu tiver condições, com algum gasto ou com alguma outra ajuda. Caso eu não possa ajudar financeiramente, sempre há alguma necessidade e eu sempre posso colaborar de alguma forma. É dessa visita que eu falo. É quando eu vou até alguém que eu sei que está precisando e conscientemente vou até essa pessoa para lhe fazer o bem.
Então eu vou fazer o bem para ela, não porque de repente uma necessidade surgiu, mas porque eu já sei que ela realmente precisa. E eu gostaria de pôr aqui 3 situações em que a gente pode realmente fazer o bem e visitar com essa motivação de levar paz, alegria, vida nova, alívio, motivação para as pessoas. Primeiro caso, a visita aos enfermos. Segundo caso, a visita às crianças e aos jovens. E terceiro caso, a visita aos casais recém-casados. No primeiro caso, me parece que é inclusive o mais óbvio, estamos diante da necessidade de alguém que sofre. A doença, sobretudo quando deixa a gente de cama ou muito preso dentro de casa, além de já ser sofrida pelos efeitos físicos, ou aquilo que o corpo padece, ela também é sofrida por causa dessas limitações que a gente vai tendo de ir e de vir. Ela afeta a nossa liberdade, afeta a nossa autoestima, afeta o nosso bem-estar, afeta a nossa alegria de viver. E se você já teve a experiência de estar doente e receber a visita de alguém que você gosta, você sabe do que eu estou dizendo. É muito bom quando a gente tem a chance de receber alguém em casa. Receber alguém na nossa doença. Porque talvez seja isso. Mais do que receber alguém na casa da gente, a gente recebe alguém na nossa doença. A pessoa passa a habitar conosco a nossa enfermidade. E aquela habitação dela na nossa vida é um halo luminoso. É uma janela aberta para um respiro. É um carinho de Deus conosco. Os enfermos, e são tantas as pessoas enfermas, precisam de nós. Não deixe de visitar aqueles que você sabe que estão acamados, mesmo que não estejam tão lúcidos, mas que podem receber um pouco de alívio com a sua presença. Uma segunda situação é visitar as crianças e os jovens. Mas isso até parece meio estranho, porque as crianças são tão agitadas, os jovens são tão para frente, por que eles precisariam da minha visita? Ah, mas é aí que está. Por mais que eles sejam alegres para frente, muitos deles se sentem sozinhos. E é justamente aí que nós queremos chegar com a nossa visita religiosa. Nós queremos levar um pouco de presença para a solidão daqueles que aparentemente não sofrem de solidão. Na minha experiência de padre, de atendimento de famílias, de escuta de pessoas, tenho percebido isso com bastante frequência. O quanto, sobretudo, os jovens e as crianças a gente percebe, elas falam menos, mas a gente percebe. Mas os jovens já falam sobre a sua própria solidão. Solidão dentro de casa, solidão em relação aos pais, solidão em relação, às vezes, aos amigos. Então, visitá-los é uma forma de ser presença naquilo que para eles é vazio. Quem são os jovens, as crianças e os adolescentes da sua família a quem você pode fazer o bem? Não precisa levar um presente, não. Basta você marcar um lanche, um café. Você pode levar um pão com algum recheio para que vocês dividam. Isso é gostoso. Mas não precisa se preocupar em fazer dessa visita um grande evento, uma festividade ou uma formalidade. Quanto mais natural for, melhor. E fará muito bem para você e para aquele jovem, para aquela criança, para aquele adolescente que sabe que você está ali por causa dele. Como é bom saber que alguém está ali por causa de nós. E no terceiro caso, visitar os casais recém-casados. E isso eu recomendo sobretudo aos casais mais velhos, que façam isso em relação aos mais novos. Por quê? Para levar uma palavra de apoio, para levar um ânimo, simplesmente para festejar com aquele casal. Não é para ir ali ficar dando lição de moral no jovem. Não é para ir ali ficar passando cartilha. Mas é para ser presença também. E para que o jovem casal, para quem tudo é novo, tudo é novidade, e começam a perceber as primeiras dificuldades de morar junto, ou de ter que pagar as contas juntos, ou de agora ter que fazer tudo sem a ajuda dos pais, lavar roupa, cozinhar, etc.
ter uma palavra de ânimo de um casal que já passou por isso pode fazer muito bem. Então veja, visitar pode ser uma experiência de afetos, geralmente pode ser uma formalidade, a gente às vezes precisa ir até alguém por um senso de respeito, por exemplo, mas visitar também pode ser uma experiência da graça de Deus na vida daqueles que recebem a nossa visita. Visitar pode ser o que fez Maria com Isabel, a presença do Senhor na vida daquele que nos recebe. Bendito seja Deus, porque nos usa como meios de fazer a sua presença acontecer na vida das pessoas que nós visitamos. Estamos começando mais uma semana e eu gostaria então de propor esse exercício espiritual para vocês, para nós, que procurássemos visitar com um espírito religioso alguma dessas categorias de pessoas: os enfermos, as crianças e os jovens casais. Se você conseguir visitar um pouquinho de cada um, vai ser muito bom. Mas se você não conseguir, escolha uma dessas categorias e vá lá com um coração cheio de fé. Volto a dizer, não fique lá dizendo cartilha ou dando lição de moral, mas seja uma presença agradável e que na sua presença as pessoas percebam um sinal de Deus. Que Deus abençoe a sua semana e as suas visitações. E até a semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal! Thank you.